Olá, pessoal. Nesse vídeo iremos abordar a parte 2 do programa As Letras Falam, Metodologia para Alfabetização. O foco agora é no conhecimento das letras, que, de acordo com a BNCC, também é de fundamental importância para que a criança possa lograr o processo de alfabetização. Então, vamos ver como é que a proposta As Letras Falam conduz esse conhecimento e qual é o grau de abrangência que se propõe explorar com as. Vamos lá. A parte 2 das Letras Falam, ela tem a denominação de desenvolvimento de conhecimentos a respeito das letras. São 17 atividades. O que é que nós pretendemos com essas atividades? A gente pretende muita coisa, na realidade, levando as crianças a esse fazer, a esse desenvolvimento via atividades. Nós pretendemos inicialmente que a criança compreenda que letras servem para escrever, compreendam que letras têm nomes, comecem a reconhecer as letras, comecem a nomear as letras. As letras devem ser nomeadas isoladamente e também as letras podem ser nomeadas na ordem do alfabeto. As duas situações são importantes. E a nomeação das letras, é claro que depende muito da familiaridade que cada criança já traz consigo desde pequena. Mas muitas crianças não têm essa familiaridade ainda. Então, muito importante atividades de muita repetição com o nome das letras. É assim que nós conduzimos em todas as propostas nossas de situações, nós levamos as crianças a nomearem as letras. Também é importante que aprendam a desenhar as letras, que aprendam a analisar os componentes das letras, descrever as letras. Nossa opção, né, nesse momento, é com a letra de imprensa, ou chamada letra bastão, tanto para o reconhecimento de palavras, para o uso nas palavras que nós empregamos nas atividades, como também para o treino, né, o exercício motor de traçado das letras. Então, essa é a nossa opção. Muitas pessoas perguntam, mas por que já não começar com a letra cursiva? Nós preferimos reservar o uso da letra cursiva para ser ensinado assim que a criança chega no nível alfabético. Então, ela chega no nível alfabético, traçando as letras, usando o traçado bastão ou de imprensa, que é mais simples, mais fácil de dominar, e depois nós começamos a propor o uso da letra cursiva, aí sim, preparando a criança para a grafia adequada também desse tipo de letra, ensinando o traçado de uma forma também apropriada. Portanto, inicialmente nós usamos a letra de imprensa, não só por uma questão da facilidade motora, mas também porque nós temos uma preocupação muito grande de levar essas crianças, o mais rápido possível, a se interessarem pelo mundo da escrita, a se interessarem por tudo que tem letra. E olha que tem um bocado de coisa que tem letra no mundo, em qualquer lugar, dentro de casa, na rua, nos textos. Onde a gente bota o olho, provavelmente a gente encontra textos escritos e tem letras. E na maior parte desses escritos predominam aqui a letra de imprensa, maiúscula e minúscula. Então nós demos uma certa primazia para o domínio mais inicial da letra de imprensa, que é o que é mais comum da criança encontrar pela frente e que pode despertar o interesse e até mesmo uma tentativa de prática leitura desde muito cedo. Então, essa é uma opção. O que é que nós encontramos com mais frequência? Qual a fonte, qual o tipo de letra que é mais comum das crianças encontrarem ou de serem usados, socialmente usados. Aí, esse é o tipo de traçado com o qual nós começamos também, e depois, como eu afirmei, partimos para a letra cursiva, que complementa aí esse domínio, né? A criança aí acaba sabendo escrever tanto com letra de imprensa ou bastão, quanto com letra cursiva. E vai usar de acordo com a demanda de cada situação, é claro. Muito bem, vamos lá então conhecer um pouquinho da proposta sobre esse conhecimento a respeito das letras e das atividades. Então, uma das primeiras atividades, nomear as letras.
Nós começamos nomeando as letras na ordem do alfabeto, então a criança tem que ir se familiarizando aos poucos, não é fácil para a maior parte decorar o alfabeto logo de cara, logo de início. Essa proposta, ela é progressiva e deve ser apresentada muitas vezes até que as crianças, de fato, tenham grande familiaridade. E é claro também que convém muito, e muito, as salas de aula, por exemplo, no caso de sala de aula, mesmo sala de terapia, ter o alfabeto disponível, né, para que as crianças também reconheçam, se familiarizem, e aí, no caso, todas as formas de escrever, inclusive a cursiva, embora a ênfase maior seja, nesse momento, na letra de imprensa. Muito bem, vejam vocês que nós acrescentamos o C cedilha. O C cedilha não faz parte oficialmente do alfabeto, mas é uma letra muito presente em muitas palavras, então nós também falamos do C cedilha. Depois tem os dígrafos LH, NH, CH, que aí repete, né, o nome C e o H, CH. A letra L com H, LH. E o C cedilha é o C e o cedilha, C cedilha. Muito bem, tudo que nós fazemos com letra maiúsculas, nós fazemos também com letra minúsculas, porque o nosso objetivo é de preparar essa criança para entrar em contato com as escritas do mundo. E as escritas do mundo usam letras maiúsculas e minúsculas. Então, nós já começamos a familiarizar com letras minúsculas também. Então, tudo que a gente faz com letras maiúsculas, a gente também faz com letras minúsculas. Vejam vocês que tem aqui uma atividade que é identificar letras maiúsculas dentro de palavras. Ora, as nossas crianças não leem, ou se leem, no caso de crianças com transtornos de aprendizagem, leem com muita dificuldade. Nessas atividades em que aparecem letras, aparecem palavras, nós lemos para as crianças. Mesmo que elas não saibam ler, elas saberão que ali está escrito, por exemplo, Amora, boneco, Amanda. Mas qual que é a atividade que a criança tem que fazer? Aí não é caça-palavras, é caça-letras. A criança não tem que ler, não tem que identificar palavras, ela vai procurar determinada letra-alvo. Então, vejam vocês na primeira linha, nós temos a letra A palavra Amora, boneca e Amanda. Qual é a tarefa da criança? Descobrir todas as letras A e fazer uma bola, ou pintar, ou fazer uma cruzinha, nomeando enquanto identifica a letra. Então, essa prática de nomeação, essa habilidade de olhar uma letra e rapidamente atribuir o nome da letra, vai ser fundamental aqui para as nossas conversas todas. E aí nós vamos com todo o alfabeto, a letra A, B, C, D, E, tanto o alfabeto inteiro, tanto as letras maiúsculas quanto as letras minúsculas. Então aí nós podemos chamar de caça às letras e nós fazemos as leituras para as crianças. Nesse momento, nessa parte, nós falamos em letras, nome das letras, nós não falamos em sons. Aqui é letra, o desenho da letra, o nome da letra, tipo da letra, mas não falamos em sons ainda. Essa associação da letra com os sons ficará para a terceira etapa. Então, aqui, nós não falamos mais de fonema, nós não falamos mais de sílaba, nós não falamos mais em sílaba oralizada, nós não falamos mais em sons, nós falamos em letra, nome de letra, desenho da letra, tipo de letra. Aqui nós vamos fazer a correspondência, esse tipo de atividade, é corresponder letra maiúscula e minúscula. Então a criança começa a fazer a correspondência maiúscula e minúscula para ir reconhecendo que, embora o traçado possa ser diferente, o nome da letra é o mesmo. É como se a letra vestisse roupas diferentes em diferentes momentos, mas continua sendo ela mesma. Então, todos esses conhecimentos devem ser trabalhados regularmente, sistematicamente, frequentemente, para que possam ser memorizados. Porque a memorização e a evocação, principalmente desses conhecimentos, essa memorização de longo prazo que garante a manutenção da aprendizagem, depende de repetições, depende de rever a situação, depende de prática. Se a gente não tem prática, a memória também não forma as memórias. Os neurônios, que é onde as memórias se instalam, onde elas se organizam, se eles não são ativados para formar memórias adequadamente, essas memórias desaparecem, né? Essas imagens desaparecem. E também vocês vão ver que nós vamos trabalhar com dois tipos de fontes predominantes, que são as fontes mais encontradas normalmente nos escritos mundo afora, que é a fonte Arial e a fonte Times, ou fontes
Tipo Arial, que são fontes retas, né, com linhas retas e sem grande, não só retas, porque tem as curvas também, é claro, menos com rococós do que a Times, por exemplo, que já temos enfeitinhos, e então nós trabalhamos, familiarizamos as crianças com esses dois tipos de fontes que são predominantes nos textos. Ou para reforçar essa correspondência fonema-grafema, nós temos palavras escritas com letras maiúsculas e minúsculas, e a criança tem que descobrir os pares, maiúsculos e minúsculos. E tudo que ela faz com letras maiúsculas, por exemplo, identificar aí, fazer a correspondência de fontes, ela fará também com as letras minúsculas. Importante a criança compreender que, da mesma forma que tem palavras faladas que são mais compridas e outras mais curtas, ou seja, de vários comprimentos, de vários tamanhos, é importante que ela comece também a dar uma atenção para esse fato no mundo da escrita. Então, nós temos palavras de muitas letras, palavras com poucas letras. Então, contar as letras que as palavras têm. E em todas as atividades anteriores, a gente sempre recomenda que a criança nomeie as letras. Quando ela está correspondendo, por exemplo, fonte Arial com fonte Times, tanto maiúscula como minúscula, que ela vá nomeando as letras para ganhar essa prática de nomeação e de reconhecimento imediato das letras, como eu disse, pela prática, pela repetição, pela frequência de atividade. Nós temos atividades de classificação, nas quais a criança separa o que é letra do que é não letra. Então, aqui a gente comenta o que é número, o que é letra, o que é desenho, para que servem cada um desses símbolos, ou cada um desses elementos gráficos. Então, vamos trabalhar também a ideia de que letra é o que a gente usa para escrever, né, que aparece nas palavras e é usado para escrever, e que letras têm nomes e que elas escrevem as palavras. E aí nós temos também que levar a criança a compreender que nós temos duas turmas de letras. Uma turma pequena, que é A, E, I, O, U, ou A, E, I, O, U, dependendo de como cada professor, ou cada terapeuta, ou cada região denomina, há uma variação, e que são 5 letras que são chamadas vogais. E as demais letras são as consoantes. Então, tem a turma das vogais e a turma das consoantes. E o que vocês estão vendo agora é uma atividade de classificação. Então, nós temos aí a casa das vogais e a casa das consoantes. Então, tudo que é vogal, a criança vai nomeando as vogais e levando para a casa das vogais e desenhando. Tudo que é consoante, ela leva para a casa das consoantes e vai desenhando. Então, é importante a gente trabalhar o traçado da letra. Como eu estava dizendo, nós temos atividades até específicas. A criança escrever escrever o nome da escola, escrever o nome dos amigos, procurando manter a proporção, a gente trabalhar as informações sobre o traçado da letra, letra inclinada, letra reta, letra mais comprida, onde começa e onde termina cada traço. Então, fazer esses comentários para que a criança possa desenvolver a habilidade motora de traçar cada letra e também compreender as relações espaciais que as letras têm entre si, até mesmo nomeando essas partes. A gente costuma chamar de pauzinho e meia bolinha. Então, com um pauzinho e meia bolinha, a gente faz qualquer letra. Um pauzinho e duas meias bolinhas, a gente faz o B, por exemplo. Meia bolinha, a gente faz o C, e assim por diante, não é, para analisar os componentes internos das letras. E aqui já uma atividade não só de classificação, mas também de traçado e nomeação das letras, para que se juntem. Quando a gente fala em multissensorial, é o que a criança vê, é o que a criança ouve, é a parte motora, que também tem uma importância grande para formar essas memórias, essa integração sensorial que vai ajudar a poder ver a letra, evocar a letra, desenhar a letra, né? Porque a letra cria a sua imagem motora, imagem mental e depois até mesmo a imagem auditiva, com o nome e com o som. Então, estas são as atividades que nós propomos para esse desenvolvimento do conhecimento do mundo das letras. Então, na etapa 1, nós falamos sobre sons. Nessa etapa 2, a gente fala sobre a letra, o nome da letra, a forma da letra, as turmas das letras, os tipos das letras, que tem a maiúscula, que tem a minúscula. A criança vai compreender que uma mesma letra se repete em diferentes palavras, às vezes, muitas vezes nas palavras, da mesma forma que ela descobriu que os sons se repetem nas palavras. Então, nós tratamos
como momentos isolados. Um momento que o foco da atenção é na oralidade, e outro momento que o foco da atenção é no visual, é no gráfico, é no motor. Muito bem, agora nós vamos aguardar ou partir para o terceiro vídeo, parte 3, que é o vídeo do casamento dessas habilidades. Tudo que a criança aprendeu sobre aspectos da oralidade, da consciência fonológica, que vai se casar num matrimônio perfeito, duradouro, com aquilo que é a parte visual, o mundo das letras. Então, até lá, preparem-se para o casamento. Estão todos convidados